Olá pessoal, boa noite. Eu sou Ronaldo Vitória, sou o fundador da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje com mais uma live semanal da Ágil. Estamos aqui com a psicóloga Luciana Biducci, que falará conosco, vai bater um papo a respeito dos aspectos psicológicos que envolvem esse momento de isolamento social. Um tema bem interessante, bem legal. Tentaremos aí tirar todas as dúvidas, né? E explanar esse assunto com essa grande especialista. Luciana, bem-vinda a essa live ágil, né, semanal. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. E eu deixo aí com você agora para você falar um pouco desse tema para nós, por favor. Olá pessoal, boa noite. É um prazer poder compartilhar esse conhecimento com vocês, estar aqui um convite pela Escola Ágil de Negócios. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão desse isolamento. Quais são os aspectos psicológicos que envolvem essa questão do isolamento, não é? Acho que a grande pergunta que fica para vocês: quais são as questões que faz com que pode trazer problemas psicológicos essa questão do isolamento, não é? Então, quando nós falamos de isolamento, as questões psicológicas estão muito voltadas à falta de controle que a gente tem dessa situação. Ou seja, o fato de estarmos isolados faz com que realmente você não tenha a opção. E isso, o ser humano, ele se sente sem o controle de poder tomar aquela decisão, sem o controle de realmente poder decidir aquilo que ele quer fazer. E essa falta de controle do ser humano gera também uma angústia, uma ansiedade. Então, além da questão do medo que a gente enxerga, que a maior parte das pessoas apresentam por conta do Covid-19, então, o medo de pegar a doença, né, de ter esse contágio dessa doença e acabar aí manifestando situações físicas e poder chegar até a morte ou passar por um sofrimento em relação a essa doença, faz com que as pessoas se isolem ainda mais. Então não é que elas se sentem seguras no isolamento, mas é que com o medo, esse isolamento, esse pavor aumenta ainda mais. É diferente você se isolar socialmente por outras questões. Não, você se isola socialmente e esse medo aumenta ainda mais. É como se você estivesse numa fuga para que não acontecesse nada com você. Então, essa questão do medo leva uma série de situações, uma série de questões psicológicas. Por exemplo, quando a gente fala de transtornos ligados à ansiedade, quando a gente fala de estresse pós-traumático, então estresse pós-traumático em relação a ficar tanto tempo isolado, isso tem uma série de sintomas, de consequências. Quando a gente fala de fobias, porque isso pode gerar também fobias. O próprio TOC, que a gente chama que é o transtorno obsessivo compulsivo. O que é esse TOC? Então, como a questão é, vamos lavar a mão, vamos nos proteger, vamos fazer tudo para que a gente não tenha o contágio com esse vírus, o que pode acontecer? Você lavar a mão demais, você querer limpar tudo demais, então isso vira um TOC. E a grande questão disso é as pessoas que já têm uma tendência, que já têm um transtorno, com o isolamento psicológico, isso pode se agravar ainda mais. Ou seja, aqueles sintomas que as pessoas tinham faz com que isso se exacerbe ainda mais. Ela apresente ainda com mais voracidade ainda esses sintomas, tá? Então, as questões psicológicas, elas estão muito ligadas a isso. E quando a gente fala de questões relacionadas a soluções, então o que é que eu posso fazer diante dessa situação toda que está acontecendo? Eu preciso me isolar, eu posso ter uma série de questões psicológicas e que isso leva à somatização para as questões físicas, então é o que a gente chama de psicossomático, você começa a desenvolver doenças físicas em relação a isso. Então, pode ter um aumento da pressão, você pode cair a sua imunidade. Então, você fica muito mais vulnerável. Por quê? Por questões psicológicas, pelo fato de você estar isolado. Então, isso é um ponto que a gente precisa ter muita atenção. A própria depressão também é uma outra questão que acontece com as pessoas que se isolam. Então, quando a gente fala desse estresse pós-traumático, né? O que é esse estresse pós-traumático? Então, o fato de nós ficarmos muito tempo dentro de casa, eu costumo chamar até de confinamento dentro de casa, para quem pode sair para ir ao supermercado, para ir à farmácia, ou as coisas que realmente necessitam ser feitas, né? Então, o que acontece? A pessoa começa a não querer mais ter contato com isso.
porque aquilo gerou um trauma tão grande para ele, no caso dele ficar tanto tempo isolado, ele ficar tanto tempo preso, porque as pessoas se sentem presas, então começa a haver uma irritação maior, começa a haver uma alteração em relação ao humor, e isso tudo faz com que, e aí a gente vai brincar um pouco sobre isso, mas é verdade, ainda hoje eu acompanhei de uma colega, ela comentando sobre isso, até que ponto será que vamos ter mais divórcios após o Covid? Então, como os cartórios estão fechados, como o jurídico está fechado, ninguém pode se separar hoje, não tem como, você vai ter que conviver, né? Então, será que vamos ter mais divórcios depois que sairmos dessa quarentena, depois que sairmos desse isolamento? Mas é engraçado esse assunto que você falou, né? É bem interessante mesmo. Eu fiquei aqui pensando enquanto você falava. Você acredita, né, na sua especialidade, que é a psicologia, você falou do pós-traumático, né? O trauma, então, após o evento, seria isso. Você acredita que, além das dificuldades, dos impactos que já estão ocorrendo com muitas pessoas, né, não com todos, durante o isolamento, depois do isolamento, teremos esse impacto também, esse volume maior de pessoas buscando terapia, buscando hospital, um tratamento, e você brincou com a questão do divórcio, eu fiquei aqui pensando, é realidade, né? Porque imagina aquelas pessoas ou casais que já estavam em uma situação talvez delicada, né, se resolvendo, e eventualmente com esse trauma todo, esse impacto, os conflitos aumentam, é isso? E depois vai ter bastante divórcio, né? Espero que não, mas é isso? A gente também espera que não, que isso não aconteça. E essa busca pelo profissional da psicologia, ela não vai acontecer só depois dessa fase do isolamento, depois que essas coisas se acalmarem, mas sim até durante esse processo. Então, eu trabalho com alguns clientes, atendo alguns clientes, que o processo psicoterápico para eles está sendo muito útil até para conseguirem passar por essa fase. Porque muita gente está trabalhando home office, a maioria está home office, mas não aguenta. Até porque, dependendo do seu cargo, dependendo da sua função, o que acontece? Tem uma demanda ainda maior de trabalho. E pode acontecer dela estar trabalhando muito mais home office do que quando ela cumpriu o horário dela mesmo na empresa. Então, isso é uma coisa com frequência que a gente está vendo. Então, eu vejo que a busca do profissional de psicologia, que pode colaborar nesse processo, que pode fazer com que passe por essa fase de uma forma mais tranquila, já vem até durante esse processo, Ronaldo, não só depois. Tá, entendi. E quando a gente fala desse estresse pós-traumático, é porque a pessoa depois ela vai sentir muita dificuldade para o medo de passar por essa situação novamente, de ficar tanto tempo isolado. Essa pergunta, essa explanação que eu fiz foi uma pergunta, tem relação com uma pergunta que nós recebemos de uma pessoa, de um treinando da nossa rede de contatos da escola, da Ágil, e por isso que eu fiz ela para você. Nós temos uma outra pergunta também que recebemos com antecedência no e-mail contato@agilescoladinegocios.com.br. Você também pode encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta nesse e-mail, sempre antes das lives, né, para que a gente possa separar, segregar, filtrar para que o tempo seja utilizado. E a pergunta é a seguinte, acho que tem relação um pouquinho com essa parte que você está explicando para nós. As empresas, elas partiram para o home office, né? E algumas estavam preparadas, possuíam lá uma política de home office, inclusive, na política de RH, outras não estavam preparadas. Os níveis de preparação, eles mudam de 0 até 9, vamos colocar assim. E eu conheço várias empresas, inclusive, né? Algumas eu faço a consultoria, eles colocaram lá toda a equipe para fazer o home office, e pensaram só no quê? Na gestão do resultado, né? Dos processos, como fazer os processos. Você, como uma excelente psicóloga, uma especialista, o que você recomendaria para esses empresários ou para essas áreas de RH para tentar mitigar de alguma forma esse impacto que você está ensinando hoje aqui para nós? Porque eu entendo que cabe aí, né? Alguma coisa aí que envolva um trabalho de psicologia. Então vamos lá. Acho que a primeira questão que o RH pode fazer é com que essa comunicação do que fazer, respeitar esses limites de horário de quem está no home office. Então, essa comunicação, muitas vezes, ela se perde. Então, o chefe fala uma coisa, o outro chefe fala outra, o outro membro da equipe faz de uma outra forma. E aí, no momento em que o funcionário está fazendo uma coisa, home office, a outra pessoa está ligando no momento em que não é para ela ligar, em que já foi feito um ponto, que já foi passado todas essas questões, todas essas formas do que é que ele precisa fazer naquele momento, essas orientações. Então, isso fica muito perdido, isso fica muito confuso. E aí até pode acontecer de diminuir a produtividade desse funcionário. Então, o papel do RH, o papel dos líderes é conseguir orientar e criar uma rotina para esse funcionário, do que é que ele precisa fazer em cada momento, do que é que ele precisa fazer em cada ponto.
em cada horário. Por quê? Porque senão a própria equipe e os funcionários, eles se perdem. Vou colocar uma questão aqui que acontece, até quando não é home office, Ronaldo, mas é a questão do WhatsApp. Então, seria importante fazer com o WhatsApp, né? Como o WhatsApp, muitas vezes, em determinados cargos, em determinadas funções também, no mercado financeiro a gente vê muito isso, o que acontece? Ele passou a ser também um instrumento de trabalho. E por ele ser um instrumento de trabalho, o que ele faz? Ele vai olhar o WhatsApp, porque o chefe está mandando alguma coisa para ele, ou algum membro da equipe está mandando alguma coisa para ele olhar, que ele precisa, por conta daquela função que ele cumpre, daquela tarefa que ele precisa realizar. Mas aí ele vê, tem a mensagem do amigo, tem a mensagem da amiga, tem aqui as redes sociais que alguém mandou alguma coisa. Então, o interessante é que você estipule horários específicos para você olhar esse WhatsApp, a não ser que realmente você precise ficar, olha, é uma mensagem importante que o meu chefe está mandando, olha, eu preciso olhar agora, porque é importante, porque dependendo do período, principalmente quando a gente fala dessa volatilidade do mercado financeiro, eu preciso olhar naquele momento aquilo que meu chefe está pedindo, porque aquilo vai fazer diferença na minha tarefa, na decisão que eu for tomar. Então, dentro do possível, estipular esses determinados horários para olhar o WhatsApp, né? Criar essa rotina, então de manhã já passa essas orientações, já passa como vai ser a rotina dele, o que é que ele precisa fazer, quais são as dúvidas, quais são as dificuldades que ele tem, e não ficar aquela coisa a todo momento, eu ligo, eu tiro uma dúvida, eu falo, não. Isso vai diminuir a produtividade deste funcionário. Então, uma grande questão é isso, é a comunicação e estruturar essa rotina. Legal, bacana. Uma outra questão importante também, quando a gente fala do home office, é que o próprio funcionário, ele tenha as próprias estratégias dele para lidar com o home office, para lidar com o isolamento social. Por quê? O que acontece? Como que eu vou ter uma rotina se as pessoas estão me ligando a todo tempo e querem a minha atenção a todo tempo? Não, peraí. Então, eu tenho meu horário de almoço, em que eu vou fazer isso, que eu vou almoçar, em que eu vou ter atenção ao que eu estou fazendo, a minha alimentação, ao que eu estou comendo. E aí, eu falo de uma forma geral, é ter atenção ao que o nosso corpo está pedindo também. Porque se você não tem rotina, se você não tem as suas estratégias, por exemplo, fazer exercícios físicos, né? Então, a gente vê hoje muitos aplicativos, até para a gente poder fazer em casa esses exercícios físicos. Ele é extremamente importante porque ele também trabalha para aumentar a sua imunidade. Então, além do exercício físico te ajudar a lidar com a ansiedade, a diminuir o seu estado e ter e desenvolver o estresse, e aí vem uma outra questão do estresse, porque o estresse não é, eu tô tenso, eu tô estressado, né? Então, as pessoas têm o hábito de, num momento de nervoso, num momento de ansiedade, eu tô estressado, e não é dessa forma. Para você realmente desenvolver o estresse, tem uma série de sintomas específicos e que a gente vê o período, a gente vê o tempo, a frequência com que esses sintomas estão acontecendo, para realmente dizer, olha, você tem estresse ou você não tem. Apesar de todas as fases que o estresse já vai nos avisando, né? A fase de alarme, a fase de resistência, a quase exaustão, até chegar à exaustão, que é o burnout mesmo, que muitos já devem ter ouvido falar aí do burnout, que já leva o quê? A uma depressão. Então, o nosso corpo, ele vai nos dando sinais. O nosso corpo, ele vai nos avisando, olha, cuidado aqui, olha, pensa isso, olha, toma uma medida aqui. E como a gente fica muito tempo isolado, esses pensamentos repetitivos, eles aumentam muito. Pensamentos repetitivos, muitas vezes que eles são negativos. Eles não colaboram para a nossa saúde mental, nem a nossa saúde física e nem com que a gente tem uma alta performance no trabalho, que a gente consegue performar bem, mesmo em estado de home office, que é o que acontece com a gente hoje. Então, uma coisa importante, realmente fazer os exercícios físicos, porque isso vai ajudar muito em todos os sentidos, ele vai ajudar a controlar a ansiedade, ele vai ajudar você a não ter uma tendência e realmente desenvolver o estresse. Isso tudo a gente fala de saúde emocional e saúde física. Uma outra questão também importante é a alimentação. Presta atenção, a hora que você está se alimentando, você está se alimentando. Então, sinta o paladar daquele alimento. Até pelo fato de estarmos isolados já há algum tempo, que a gente vem, já vamos fazer o quê? Uns 20, 22 dias, que isso está acontecendo, 22 dias de isolamento, vem essa ansiedade que a gente quer comer tudo que vem pela frente.
não é? Então a gente vê várias cenas aí, várias brincadeiras, várias figuras aí no WhatsApp, de quando a gente sair desse isolamento, será que a gente vai passar da porta? Né? O isolamento no estado de São Paulo, ele começou no dia 24 de março, e então ele completou, acho que há 2 ou 3 dias atrás, o primeiro período da quarentena, né? A primeira quarentena. A AGE Escola de Negócios, como é de conhecimento, ela já está em isolamento social, suspendeu todos os eventos presenciais desde o dia 15 de março. Então, quer dizer, nós já cancelamos antes, até para preservar, né, e cumprir aí, seguir também essa questão da preocupação. Eu acho que é até legal pegar o gancho aqui agora um pouquinho e falar, né, nós hoje estamos aqui no escritório em um dos escritórios da AGE Escola de Negócios, na cidade de Osasco, mas também estamos, né, fora disso, hoje é algo pontual, viemos aqui só para fazer essa live semanal, mas também utilizamos máscara fora daqui antes de chegar, estamos eu aqui, a psicóloga Luciana Meirelles, tem aqui a nossa diretora de marketing, né, que está acompanhando aqui, está apoiando na gravação, que é a Priscila Biela, e mais ninguém. Então estamos aqui mantendo uma distância. Eu até estou aqui assim, ó, com a Luciana, né, para não... brincadeira, mas a gente está cumprindo também essa questão do isolamento, a questão da preocupação. E tem uma pergunta que o pessoal também fez, né, mandou aí com uma antecedência. O que ocorre? Você falou da questão a gente trouxe, eu sei que tudo que você está falando serve para as pessoas em geral, não importa se é um profissional que está trabalhando no home office ou se era não um profissional, uma outra pessoa qualquer que também, né, está tendo que ficar isolada. Mas eu vou trazer um pouquinho de volta aqui para o lado do profissional. Você falou da questão da organização de tarefas, da gestão fazer isso, né? Cuidar do WhatsApp, controlar, organizar melhor isso. Você falou da alimentação e você também falou dos exercícios. E uma das perguntas está relacionada a isso. As empresas, os empresários, os RHs, eles não estão muito preocupados, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, de saber se o funcionário está fazendo exercício ou passar uma orientação, ó, faça um exercício, vamos pensar em alguma coisa desse tipo. Já não ocorre isso, ocorre muito pouco quando a gente está no presencial, né? Imagina a home office. Mas você acredita então que isso, pelo que eu entendi, seria importante até para evitar problemas de saúde aí com esses funcionários? Com certeza, isso faz muita diferença. Eu estou falando isso com propriedade porque, além de ser formada em psicologia, também sou formada em educação física. Então, eu tenho esse conhecimento, né? Então, quando a gente fala até da ginástica laboral, né? Então, algumas empresas adotam a ginástica laboral, que eu acho extremamente importante, válida, porque é aquele momento em que o funcionário sai, ele vai alongar, ele vai fazer um exercício, isso ajuda a trabalhar a mente, isso ajuda a trabalhar o corpo, até para que ele tenha um momento que é o momento de fuga dele, para ele relaxar, para ele fazer esse exercício físico, alongar, que também ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade, que são 2 grandes fatores que a gente tem aí nesse isolamento social. E também, o que acontece? Com isso, ele pode ter uma tendência a ter uma produtividade maior. Então, aquelas pessoas que acham que ele é todo tempo trabalhando, ele é todo tempo produzindo, desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, não, ele precisa daquele momento em que ele dá uma pausa, que ele faz uma outra coisa completamente diferente do que ele está fazendo, até porque existe uma questão de equilíbrio mente e corpo. Então, quando a gente trabalha muito aspecto mental, que a maior parte das pessoas trabalha com essa questão mental, então cálculos, lida muito com a mente, fica sentado e tem que pensar e tomar as decisões, e a gestão das coisas e realizar aquelas tarefas. Quando a gente faz isso, a gente precisa equilibrar o nosso corpo. E equilibrar o nosso corpo significa, então, se eu trabalhei muito mental, agora eu preciso trabalhar o físico. E aí, eu trabalhando o físico, eu consigo equilibrar. E isso faz com que aumente a minha produtividade no trabalho. Tá? E até em questões pessoais da vida dele. Então, quando ele trabalha muito com o físico, por exemplo, quando a gente fala aí de preparadores físicos, quem trabalha muito com o corpo, atletas, ele precisa equilibrar e trabalhar mais o aspecto mental. Apesar de que algumas modalidades também trabalham muito o aspecto mental. Mas mesmo assim envolve uma questão muito do físico, de ter um desgaste de energia físico. Né? Por quê? Porque senão o que o corpo começa a fazer? Ele gera um desgaste para conseguir controlar esses aspectos físicos que ele está tendo. Então, ele vai gastar mais ATP, mais energia para equilibrar o seu corpo, para dar conta da ansiedade, para dar conta dos sintomas do estresse, para dar conta dos transtornos e dos sintomas que você está desenvolvendo desses transtornos, sendo que se isso tivesse equilibrado, você iria gastar essa energia para a tarefa que você precisa fazer. Por isso, o quanto isso tem uma influência muito grande em relação à produtividade. E aí vem alguns exercícios que tanto os funcionários ou pessoas que estão em home office, mas que não estão necessariamente trabalhando de uma forma tão intensa, não é?
que elas podem adotar. Por exemplo, quando a gente fala da meditação. Então, a meditação ajuda muito a conseguir trabalhar com esse equilíbrio da mente, do corpo. A gente fala que é como se fosse esvaziar a mente, acalmar essa mente. Principalmente que já tem uma tendência muito grande para a ansiedade. Existe um outro relaxamento que eu gosto muito de trabalhar, que é o relaxamento progressivo de Jacobson. Poucas pessoas trabalham com esse relaxamento, em que envolve a contração e a descontração dos músculos. Então isso também ajuda a lidar com a ansiedade, aumenta a sua percepção corporal e também ajuda você a relaxar, tá? Que é extremamente importante. Então outras dicas também, o fato de você estar convivendo com alguém, seja sua esposa, seja o seu namorado, seja o seu marido, colegas com que você mora junto, filhos, enfim. Aproveite esse momento tanto para você se autoconhecer melhor, como também para reconhecer as pessoas que convivem com você. Então, até que ponto, como a gente vive numa rotina, de um modo geral, social muito forte, em que a gente não tem tempo para realizar muitas coisas, sempre estão muito trabalhando, a gente entra naquele automático daquela rotina, o isolamento, ele tem esse lado de você trabalhar mais essas relações. Conheça mais o parceiro que está com você, entenda mais ele de uma outra forma, porque você vê, por mais que você seja casado por muito tempo, sempre tem coisas para você descobrir a mais desse parceiro, dessa pessoa que está ao seu lado. Os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, enfim. E também, uma outra questão importante é a leitura. Pega um momento e vai fazer a leitura do seu livro. Vai fazer uma leitura do seu livro, trace uma rotina do seu dia a dia, do que é que você vai fazer, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Isso vai te ajudar demais. Então tem momento para você almoçar, para você jantar com calma, mastigando, sentindo esse alimento e não comendo na ansiedade, sem conhecer e até sentir esse alimento nas suas papilas gustativas, na sua boca, em todos os critérios que a gente tem, em todas a nossa sensibilidade de olfato, paladar, tato, enfim. Então, isso é extremamente importante. Eu vou acordar, eu vou fazer uma meditação, mas eu tenho que entrar para trabalhar 8 horas, tenho que estar no computador, não tem problema. Acorda um pouco mais cedo, faz a sua meditação, depois acorda, vai para o seu trabalho, na hora do almoço, almoce com calma, tem o seu horário de almoço, qual é o horário que você vai assistir o jornal para saber como estão essas informações. E quando eu falo assistir o jornal ou entrar na internet, ver todas as notícias que estão acontecendo, cuidado. Cuidado, porque o excesso disso é péssimo. É muito ruim para o nosso estado psicológico, que leva a nossas questões físicas. O que é que vai me adiantar e ficar lendo um monte de notícias a todo tempo? E o que não falta, né, na situação atual são notícias. E para piorar a situação, se não bastassem as notícias verdadeiras, que é a que você está se referindo, né, o excesso, nós temos aí as fake news também, que acabam prejudicando muito, não só o trabalho dos profissionais da área da saúde, como você, mas também atrapalha todo mundo e prejudica muito. Então nós temos também as fake news, né? E cada vez mais a gente percebe que as mídias vão trazendo informações, acontece uma coisa, uma morte, alguma coisa. Então você se conectar com isso a todo tempo não te faz bem para o seu estado psicológico e para o seu estado físico, isso não faz bem em nada. Então eu entendo que é necessário saber das notícias do que está acontecendo. Filtrar, né? Filtrar, selecionar, pega um horário. Olha, então de manhã eu vou dar uma olhadinha na internet, eu vou ver as notícias, porque eu preciso saber, porque eu preciso estar atualizado o que está acontecendo, até pelo trabalho, pela sua função, mas o excesso disso não. Tá, eu preciso então saber como é que está acontecendo isso à noite, eu vou assistir um jornal e pronto. Então o excesso disso não é legal. E quando eu falo de notícias, não fique só olhando coisas relacionadas ao Covid-19. Então veja coisas que você gosta, que te traz prazer também. Alguma viagem, algum lugar que eles mostram, por mais que agora ninguém vá viajar, mas que você... Não pode viajar, hein? Home office, ficar em casa, fique em casa. Mas por mais que isso aconteça, você sabe que em algum momento isso vai passar, e vai passar. A gente não sabe quando, como vai ser isso, e essas incertezas, essas dúvidas, né? Quando a gente tem uma coisa que a gente sabe o que vai ser, e tem isso esclarecido desse conhecimento, é muito mais fácil lidar, mas lidar com a dúvida é mais difícil. De qualquer forma, é vivenciar esse aqui e agora do que é que está acontecendo. Mas se conectar com notícias que te façam bem.
é diferente, dependendo do seu cargo. Eu vejo muitas pessoas do mercado financeiro e que eles precisam estar atualizados do que é que está acontecendo em relação à bolsa, em relação às ações, o que é que está acontecendo, porque isso vai influenciar nas decisões que eles precisam tomar. Mas são casos específicos. Não é todo mundo que precisa entrar nessa energia de se conectar e ver só notícias ruins. Não, muito pelo contrário. Então, o momento para você que você vai assistir uma série, o momento que você vai assistir um filme, você pode colocar isso também. Mas o excesso de estar muito tempo assistindo televisão. Já diz o ditado, né? Tudo em excesso prejudica, não é isso? Tudo em excesso prejudica. Porque o excesso não faz bem, não é legal. Então, é um momento em que você vai poder, sim, assistir a sua série, que você vai poder assistir o seu filme, mas coloca um horário para isso. Eu imagino que tem muitos aí que gostam do famoso videogame, então jogam, ficam muito tempo jogando, então esse excesso de ficar muito tempo jogando também não é saudável, até por aquele equilíbrio que nós estávamos falando, do mental e do físico. Então são algumas sugestões interessantes para a gente pensar. Foram várias sugestões aí que você deu, várias recomendações. Eu estou aqui pensando, estou fazendo um monte de coisa errada. Vou pegar a gravação aqui depois com a diretora aqui de marketing, a Priscila, para dar uma repassada e corrigir também minha rota, porque parece que não, né? Nós estamos preparados, temos aí vários anos de mercado, mas a cabecinha também é fraca, né? E você deu várias dicas, alimentação, exercício, o entretenimento, um filme, o trabalhar de forma organizada, o apoio da empresa se você está trabalhando, ou seja, tudo isso daí acaba ajudando, pelo que você ensinou hoje aqui para nós, na questão psicológica, que é o nosso tema principal, e na questão do sistema imunológico, né? Acaba servindo aí para as duas coisas. E aí, Luciana, eu gostaria de fazer um contraponto aí, que eu fico imaginando, né? Você tem o funcionário, tem o colaborador, o autônomo, o próprio empresário que está trabalhando em casa, mas nesse caso, pensa naqueles funcionários ou prestadores de serviço que estão trabalhando em casa, e além de tudo isso, ainda tem a preocupação de eventualmente poder perder o emprego. E o empresário, por outro lado, lá também está preocupado em ter que cancelar contratos de trabalho, porque também o empresário não quer fazer isso, ele faz porque ele é obrigado, né? Quando chega, eu estou vendo várias medidas do governo para tentar se evitar isso, claro, mas tem empresas que não tem como. Chega uma hora que, né, infelizmente, acaba tendo que ter uma demissão ou outra, um cancelamento de contrato de trabalho ou outro, de prestador de serviço, e isso para um empresário, para a área de RH também não é legal, ninguém faz isso com felicidade, né? Então isso é um agravante ainda, né? Essa tensão. Essa tensão, essa insegurança do que é que vai acontecer. Será que eu vou perder meu emprego? E agora? Porque se o próprio empresário, e aí eu tenho uma opinião particular em relação a isso, que vocês podem concordar ou não, e tudo aqui de uma forma que a gente respeita a opinião de um e de outro, tá? A questão do demitir o funcionário. Primeiro ponto, é claro que muitas empresas, e eu já ouvi isso de algumas empresas, não é? Elas aproveitam esse momento para demitir esse funcionário, porque eles já estavam querendo fazer isso. Então aproveitam essa situação para demitir o funcionário. Então existe esse lado. Existe o lado da empresa em que ela está trabalhando de uma forma ou outra, ela consegue, home office, ela consegue driblar aí essa questão do não presencial, vamos dizer, e que ela, por mais que ela diminua o faturamento dela, ela ainda está conseguindo se manter, mas coloca para o funcionário de que não, de que está péssimo, de que está horrível, vamos ter que fechar, vamos ter que causar aquela pressão. As fake news também existem aí. As fake news também existem aí. Então, isso também é uma outra questão que muitas vezes algumas empresas assumem. E tem realmente isso que você colocou, Ronaldo, que são empresas que não conseguem se manter, que por mais que benefícios e tudo que o governo anda fazendo, Paulo Guedes, Bolsonaro e outros ministros e tudo mais, para tomar essas decisões, o que é que pode ser feito para conter, segurar essa economia do Brasil, o que é importante é o que é que eu, como empresário, posso fazer diante desse funcionário que eu tenho? E o que é que você, funcionário, pode fazer por esse empresário? Porque, principalmente, quando a gente pensa até em microempresas e no microempreendedor, esse é o que acaba sofrendo mais. Por quê? Porque existem as grandes empresas, elas acabam, muitas vezes, tendo uma gordura maior de poder suportar esse período. Agora, existem pequenas empresas e médias empresas que muitas vezes elas não têm essa gordura, elas não conseguem segurar por tanto tempo essa situação. E aí acaba acontecendo muito essas demissões, que é ruim tanto para o empresário como ruim para o próprio funcionário.
eu participo de um grupo de empresários e a gente acaba vendo muitas vezes essas situações. De que o empresário, ele quer dar emprego, ele quer sim que esse funcionário dele evolua, produza, porque ele está ajudando a crescer a empresa dele. Mas se ele não tem quem compre, como que ele vai fazer? Se ele não tem quem compre o produto dele, seja ele um prestador de serviço, seja ele um produto que ele vende, como ele faz? E aí a gente entra com as reinvenções. Exatamente. Essas reinvenções, por exemplo, eu vou colocar a minha questão, eu como profissional, eu como empresário. O que eu faço? Eu estou fazendo os atendimentos online. Então, e muitas propostas e muitas negociações que são feitas, muitos empresários pensam como, não, espera passar essa fase, espera passar essa fase. E o que a gente está fazendo? A gente adapta. Não vamos esperar passar essa fase. Vamos fazer a reunião, vamos ver o que é que a gente já pode fazer que seja online para que isso aconteça, mesmo sendo online. Então a gente não deixa para depois, mas sim a gente reinventa o que é que pode ser feito para lidar com a situação atual como está agora. Até porque você que é empresário está assistindo aqui essa live semanal da Ágil Escola de Negócios com a psicóloga Luciana Biducci, fica a dica. Você pode ter aí um serviço, no caso, que a psicóloga, outros psicólogos poderão fazer o contato com seus colaboradores que estão home office a partir de uma lista para fazer esse trabalho individual, no caso, um a um, que não passa ali de 10, 15 minutos de um bate-papo rápido para sentir realmente a situação e tranquilizá-lo a respeito e que ele venha a gerar maior resultado, ou seja, né, fazer esse atendimento online, funcionário a funcionário, no caso, ou funcionários que precisam mais, também seria aí uma saída. É porque o informar e a conversa ajuda com que esse funcionário saiba da realidade com que é que ele está lidando. Então ele consegue ter uma perspectiva do que é que pode acontecer. Então quando ele ouve isso da empresa, ele se tranquiliza. Ou se ele não se tranquiliza, ele sabe do que é que vai acontecer. Porque o grande problema é a dúvida. Quando você deixa a dúvida, é muito pior. Agora, quando você vai informando, quando você vai conversando, quando você vai esclarecendo as coisas, ele vai lidando, ele vai se preparando com as coisas que podem acontecer, sejam elas boas ou ruins. Mas eu vejo que uma questão bem importante é isso. Muitos empresários vão ter que acabar se reinventando durante esse período e até também trabalhar com uma questão de preparar já funções e cargos e produtos e de como que ele pode fazer para quando acabar esse período ele já está pronto e entrar no mercado muito mais forte do que o quanto ele estava antes. Porque mesmo quando acabar esse período, eu não sei se você tem essa mesma opinião ou não, você que está nos assistindo, se você tem essa mesma opinião ou não, mas as pessoas não vão voltar direto. Não vai ser uma coisa, de repente, todo mundo voltando a comprar e todo mundo voltando já para o seu cargo e trabalhando e aquela rotina que a gente tinha antes. As pessoas vão voltar aos poucos. Então, o que a gente percebe é que esse empresário, ele também vai sentir esse retorno aos poucos. Então, é importante que ele já vá se adequando, se adaptando e percebendo o que é que ele pode fazer. E aí eu vejo alguns empresários que andam fazendo algumas coisas assim diferentes, levando tudo para o online, que pode ser levado para o online, não é? A forma como a gente tem. E aí as plataformas estão aí muito bem servidas em relação a isso, porque as plataformas ganharam uma força no mercado muito grande. Então a gente vê várias plataformas online que tomaram muita força depois que aconteceu esse isolamento. Então, o que é que você, e isso é importante você colocar para o seu funcionário, eu quero ouvir você, você tem alguma sugestão? Então, quem são essas pessoas que você percebe do seu time que podem te ajudar como empresário a também serem criativos, a também participar? Porque quando eles participam da construção desse produto, da construção dessa nova forma, você consegue um engajamento muito maior do funcionário. E esse engajamento muito maior do funcionário vai fazer com que ele se torne muito mais o seu parceiro e que ele entenda também você como empresário as decisões e o que você está fazendo. E isso faz uma grande diferença em relação à alta performance dele e você como empreendedor de ter esses seus funcionários trabalhando e
conseguindo colaborar, pelo menos que seja, né, que seja uma parcela pequena, de novas sugestões e de reinventar diante desse momento que nós estamos vivendo hoje. Muito bem. Então eu vejo que isso faz muita diferença. Muito bem. Até por quê? Porque você vai poder contar com esse funcionário e ele vai sentir confiança em você como empresário. E isso, depois que passar essa fase, também vai ser uma relação diferente. Isso também eu acho que é muito importante, essa sintonia agora. Isso vai transformar muito o modelo de gestão, de liderança daqui para frente. Eu também concordo. Bom, estamos chegando aí ao final da nossa live semanal ágil, com a psicóloga Luciana.